Amém? Josué 15, a partir do versículo 13, diz assim: Mas a Calebe, filho de Jefoné, foi dada uma porção no meio dos filhos de Judá, conforme a ordem do Senhor a Josué. Isto é, Quiriate Arba, que é Hebron. Arba era o pai de Anak. Versículo 14: E Calebe expulsou dali os 3 filhos de Anak, Sesai, Aimã e Talmai, descendentes de Anak. Dali ele subiu contra os habitantes de Deber. Antes, o nome de Deber era Quiriate Sefer. Então Calebe disse: Darei a minha filha Axa por mulher a quem atacar Quiriate Sefer e a tomar. Então Otoniel, filho de Kenaz, irmão de Calebe, tomou-a por mulher, e este lhe deu a sua filha Axa por mulher. Estando a caminho para a casa de Otoniel, ela o persuadiu a que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela saltou do jumento, Calebe lhe perguntou: Que é que tens? Ela respondeu: Dá-me um presente. Como me deste terra no Neguebe, dá-me também fontes de água. Então ele lhe deu as fontes superiores e as fontes inferiores. Senhor, graças te damos, Pai. Pai, fala conosco nesta noite. Senhor, vem de encontro com as nossas vidas. Espírito Santo, vem ministrar nos nossos corações. Pai, nós queremos mais de Ti, mais do Senhor. Que as famílias que aqui estão nesta noite recebam do toque e da porção do Senhor, em nome de Jesus. Pode sentar. É muito bom falar sobre família. Gostaria que você ficasse bem atento. A igreja está bastante cheia. A tendência dos movimentos a crescer é grande. Então é muito bom esse tema, porque nós vivemos ele todos os dias, sim ou não? Nós estamos 24 horas vivendo família. E alguns pregadores, hoje eu já ouvi essa frase, eles dizem assim: eu não tenho uma família perfeita, mas eu tenho uma família abençoada. Você tem uma família abençoada? E quando nós falamos sobre família, logo eu, nos sentimos assim muito desafiados, porque é um grande desafio fazer parte de uma família e caminhar segundo os propósitos de Deus, sim ou não? Não é verdade? Então, quando eu falo sobre família, eu logo chamo uma responsabilidade muito grande sobre a minha vida. E eu percebo tanto que eu preciso melhorar. Eu, Bispo Timóteo, eu preciso melhorar muito. Porque em mim há aquela raiz adâmica. Em mim há aquela tendência muito grande a pecar. E eu me percebo então o quanto eu preciso melhorar. E esta semana, porque lá em casa nós brincamos muito. E às vezes as brincadeiras elas excedem um pouco. E aí quando eu vejo que eu estou excedendo, o Espírito Santo fala comigo. Glória a Deus por isso, amém? Mas então eu percebo o quanto nós precisamos melhorar. Pelo menos eu sinto assim, não sei você. O quanto nós somos desafiados a ser um esposo, pai, um líder de casa. Possivelmente você, mulher, o quanto você é desafiada a ser uma esposa, uma mãe. E você, filho, que hoje está nos caminhos do Senhor.
Mas eu tenho dito que nós, a igreja do Senhor, nós estamos com a oportunidade de mudar a nossa história. De dizer assim, olha, daqui para frente vai ser diferente. Porque quando nós olhamos para trás, irmãos, pelo menos na minha casa, é um desastre. Misericórdia. Mas nós como igreja, nós temos hoje esta oportunidade de mudar isso. E nós sabemos que a família foi constituída por Deus desde o início. Deus se atentou para este aspecto, para esta instituição tão honrosa. E a família é algo tão interessante que é o primeiro referencial que chega na vida de uma pessoa. Ao olharmos para esta sociedade, para esse tanto de acontecimentos que tem causado até assusto em muitas pessoas, né? Tantos assassinatos, tantas pessoas, tantos jovens, tantas vidas sendo ceifadas por causa das drogas. Nós entendemos assim, se olharmos, fazermos assim uma análise, nós entendemos que é a falta de estrutura familiar. Então a família é este primeiro referencial que chega na vida de uma pessoa. Então isto é muito importante. A família é um tesouro, é um bem precioso, é um bem mais precioso na vida de um homem, na vida de uma mulher. E nós, como igreja do Senhor, nós precisamos nos atentarmos para esse aspecto. Sua família é um bem precioso, muito precioso. Talvez você vai dizer assim para mim: bispo, mas você que não conhece a minha. Amado, eu não conheço a sua, mas eu quero dizer para você que a sua família é um bem precioso. É incrível, nos momentos de maiores dificuldades das nossas vidas, você olha para a direita e para a esquerda, normalmente a sua família está com você. Não é verdade, irmãos? Então nós entendemos que hoje, nesses dias, muitos valores que são preciosos foram perdidos dentro das famílias, e que somente através da palavra, somente através de Deus, esses valores vão serem resgatados. Somente Deus vai poder nos ajudar a resgatar alguns valores, porque isso é muito espiritual, e nós, de nós mesmos, nós não vamos conseguir, mas com Deus nós podemos todas as coisas. Como eu creio que Deus é poderoso para restaurar as nossas famílias. Como eu creio que Deus é poderoso para fazer milagres, para transformar, para mudar, para levar casais a ter um bom relacionamento, pais a ter um bom relacionamento com seus filhos. Como eu creio que nesses dias Deus é poderoso para resgatar aquele filho que está lá nas drogas, aquele filho que está lá vivendo a vida do homossexualismo. Como eu creio nisso, irmãos. E essa parte é nossa, essa parte é minha, é sua. Essa parte de crer é da igreja do Senhor. E esse texto que eu li nos traz uma lição. Caleb, Otoniel e Axa. Esse texto tão pequeno que muitas vezes possivelmente você passou por ele. Esses poucos versículos tem uma lição tão poderosa nas nossas vidas. E esse texto aqui nos fala de Caleb, esse homem que foi vitorioso ali quando ele foi enviado para espiar a terra. E esse tempo aqui eles estavam vivendo, aquele tempo em que as terras estavam sendo repartidas, e uma parte caiu para Caleb.
E então Caleb desafia ali os seus soldados, seus parentes, e ele desafia, e ele diz assim: quem vencer Queriate Sefer, eu darei a minha filha Axa por mulher. Eu entendo, irmãos, que aqui uma família foi constituída. Então o tema desta minha palavra é constituindo família e permanecendo. E então o texto diz que Otoniel se levantou, aceitou o desafio. Então, primeira coisa que eu quero dar ênfase nesta noite é que coisas valiosas são conquistadas com dificuldade. Coisas valiosas, coisas que são preciosas para nós, coisas que muitas vezes nós encontramos dificuldades, coisas que muitas vezes nós encontramos barreiras pelo nosso adversário, são conquistadas com dificuldades. E uma delas é a família. Família é esse bem tão precioso, que tanto para constituir, ou para manter, ou para restaurar, é necessário se pagar um alto preço. E aqui Otoniel se levanta, ele recebe o desafio. Era uma forma deles, dar a sua filha em casamento na época, era uma cultura da época. E ele então se levanta. Eu fico imaginando que ele pensou assim: Axa, aquela mulher linda. Fico imaginando que ele tirou uma foto dela na hora assim. Axa, aquela líder, filha de Caleb, filha do nosso líder. Eu fico imaginando que ele, pensa assim: poxa, é a oportunidade que eu tenho de eu constituir a minha família. E ele então recebe esse desafio, e ele então vai para a luta, para a batalha, e o texto diz aqui que ele venceu, e Caleb deu a sua filha Axa a Otoniel por esposa. Você pode dar um glória a Deus por isso? Ele teve essa disposição, ele entendeu que era o momento dele, que era o momento dele constituir a sua família. Ele foi desafiado e recebeu o desafio. Talvez nós, nesses dias, a igreja do Senhor está sendo desafiada a cuidar, a dar manutenção, a zelar, a voltar os seus olhos para a sua casa, que é a nossa principal célula, que é o bem mais precioso na minha vida e na sua vida. Pode ser que você está sendo desafiado nesta noite a crer que Deus pode mudar essa história da sua vida, que Deus pode restaurar, que Deus pode fazer, que Deus pode operar esse milagre que tanto você precisa. Pode ser que tem pessoas aqui que estão sendo desafiadas a constituir, ainda não constituiu. Então hoje é uma noite especial para você, jovem, que ainda não constituiu a sua família. Então nós já entendemos que esse bem tão precioso é necessário se pagar um alto preço. Ao olharmos para este texto, nós entendemos que Otoniel teve que pagar um alto preço.
Se olharmos para Jacó, entendemos que Jacó pagou um alto preço. Primeiramente trabalhou 7 anos para receber Raquel, mulher mansa, pastora. E quando ele foi receber Raquel, deram Lia para ele, vaca brava. E aí o rapaz amava tanto, que ele trabalhou mais 7 anos, e completou 14 anos. E a Bíblia diz que isso lhe foi como poucos dias, porque ele o amava. Você está disposto a pagar esse preço? Ao olharmos para Abraão, já indo na sua partida, ele chamou o seu principal servo, e ele disse: coloca a mão debaixo da minha coxa, faz um voto aqui para mim, promete para mim que você não vai tomar das mulheres dos cananeus para o meu filho, mas que você vai lá na minha terra. E aquele principal servo fez um juramento. Então, como nós estamos nesses dias constituindo? Qual é o método que nós estamos nesses dias utilizando para constituir família? Nós sabemos que esse tempo que nós estamos vivendo, nós sabemos que a melhor forma de constituirmos famílias é entrarmos num propósito poderoso com Deus. Pensei que agora os jovens e as jovens dessa igreja estão por aqui, os jovens e as jovens? Tá não? Tá bom, chega. Entra num propósito. Não pega o caminho fácil não. Quantos já viu alguém assim, dizendo assim: eu estou orando com fulano, já está beijando, já está namorando? Aqui não tem essas coisas. Vou entrar no propósito, ore, ajuda-me. Já começou o namoro, já começou errado. Agora tem muitos que entram num propósito, mas não tem atitude. Então eu vou dar aqui um gancho aqui. De repente você manda um bilhetinho dizendo assim: o Senhor te ama e eu também. Porque tem gente que ora demais, mas não tem atitude. Quantos podem dar um glória a Deus por isso? Então, queridos, coisas valiosas são conquistadas com dificuldade. Precisamos entrar por esse caminho. Talvez você está sendo desafiado nesta noite para restaurar. Nada vai bem no seu relacionamento conjugal, com a sua esposa, está saindo curto. Tem algum casal aqui? Se cruzar no corredor, um tem que dar meia volta, senão dá um... Não, aqui não tem casal assim. Já faz muitos dias. Não, tá bom, é assim mesmo. Queridos, é importante termos um relacionamento saudável. Deus tem isso para nós. Deus tem isso para você, mulher. Para você, homem. Deus tem isso para nós. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Olha, eu quero aqui espiritualizar. Uma das coisas melhores desta terra é a pessoa que Deus colocou do nosso lado. Uma das coisas mais preciosas desta terra
são as pessoas que Deus colocou do nosso lado, para nós vivermos até o dia do Senhor, que vai demorar muito. Vale a pena. Você pode dizer para esta pessoa: vale a pena. Segundo, não se conforme com a terra seca. Abre aí comigo, versículo 18. Não se conforme com a terra seca. Estando a caminho para a casa de Otoniel, ela o persuadiu a que pedisse um campo ao pai dela. E quando ela saltou do jumento, Calebe lhe perguntou: que é que tens? Ela respondeu: dá-me um presente, como me deste terra no Neguebe, dá-me também fontes de água. Você pode dizer comigo: glória a Deus. Queridos, a terra que o pai deu a Axa e a Otoniel era uma terra seca, era uma terra improdutiva, era uma terra rachada, é uma terra que não tinha fontes. Mas o mais tremendo nessa história é que eles não se contentaram com a terra seca, eles não ficaram acomodados. Otoniel era um homem valente, um líder, um conquistador. Axa, uma mulher submissa, porque ela o persuadiu a falar com seu pai, persistente, indo, voltando, ela persistia com ele: você precisa falar com meu pai, você precisa pedir uma terra de mananciais para o meu pai. Era fervorosa, era visionária, viu a terra seca, mas porém teve a visão de ir até o pai para lhe pedir fontes de água. Ela não se contentou com a terra seca. E eu quero dizer para você hoje, aqui nesta noite: não se contente com a terra seca. E muitas famílias estão vivendo em terra seca. Muitos relacionamentos estão como uma terra seca. Como seria este relacionamento? Um relacionamento desgastado. Pode ser as finanças que não vai bem. Pode ser os filhos que estão distantes, fora dos caminhos do Senhor. Não se contente. Não fique acomodado. Como nós temos facilidade de ficar acomodados, de dizer assim: tá bom, eu nasci assim, vamos levando. Não leva não. Faça como este casal, faça como essa família que acabou de ser constituída, e entenderam que o pai poderia dar mais do que ela tinha, que como filha ela tinha o direito de pedir mais ao pai. Filipenses 4, versículo 13: o Senhor, segundo a sua riqueza e glória, há de suprir em Cristo Jesus todas as nossas necessidades. Não podemos nesses dias sermos como o irmão do pródigo. Tem muitos filhos nesses dias, eu estou falando filhos, esposo, esposa, filha. Tem muitos nesses dias
que estão como o irmão do pródigo. Como era o irmão do pródigo? Estava junto com o pai, estava vivendo com ele, mas não desfrutava do melhor que ele tinha. E Deus tem o melhor para nós. Deus tem o melhor para a minha família, para a sua família. Deus tem o melhor para nós, meu amado. Deus tem fontes de águas para jorrar sobre as nossas vidas. Não se contente, nós temos uma facilidade muito grande de empurrar com a barriga. Nós temos uma facilidade muito grande de nos acomodarmos. E o tempo passa. E nós vamos vivendo a vida de escassez, e nenhuma atitude é tomada. Deixa eu falar para você, meu irmão, como filho, nós temos a herança. Como filhos, temos o melhor do Senhor para as nossas vidas. Iaquesa, Otoniel, voltando para casa, montado naquela jumentinha, eles olhavam um para o outro e diziam assim: terra seca, de forma alguma. Terra seca, não. Meu pai é o cara dessa nova terra aqui, essa terra de Canaã. Olha só esse lugar. Imagino eu que eles logo começavam a imaginar assim toda aquela terra de Canaã, terra que manava leite e mel. E Jeremias, creio eu, destaca muito bem, diz assim: as primícias de toda a terra. Fico imaginando que eles voltando para casa, montados naquele jumentinho, ficavam olhando aquelas colinas, ficavam olhando aquelas fontes. Com certeza eles diziam assim um para o outro: nós vamos tê-las sobre nós. Nós vamos receber, porque o meu pai é dono de toda a terra. O meu pai é dono de todas as coisas. O meu pai tem todas as coisas nas tuas mãos. O meu pai é dono do ouro e da prata. Terra seca, não. Você pode dizer isso? Terra seca, não. Agora, por que isso ocorre? Por que isso ocorre comigo? Por que isso ocorre com você? Por que isso ocorre com a sua família? Poxa, a pergunta de muita gente nessa noite vai ser resolvida agora. Por que a minha família está assim? Possivelmente você está sendo provado. Fique imaginando a Axa. Ela poderia muito bem murmurar. O pai dela era um dos principais da época. Ele era aquele que distribuía. Ele era aquele que tinha o controle nas suas mãos. Mas eu creio que ela não murmurou. Ela teve a iniciativa de não aceitar, de buscar o melhor de Deus para a sua vida. Axa estava sendo provada. Pode ser que nós estamos sendo provados. Pode ser que Deus está querendo algo maior através da minha vida e da sua vida. Porque isso acontece porque muitas famílias estão sem Deus. Porque a minha família está assim, porque estamos sem Deus. E sem Deus não dá. Se o Senhor não edificar a casa, se o Senhor não guardar a cidade, inútil vos será levantar, comer o pão. Aos seus amados, os nossos filhos são, e o fruto do ventre, aleluia.
Bem-aventurado o homem que teme ao Senhor. Do trabalho das suas mãos comerás, serás feliz, e tudo te irá bem. Sua esposa, no interior da sua casa, será como uma videira frutífera, e os seus filhos, em volta da sua mesa, como rebentos de oliveira. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Eis como será abençoado o homem que teme o Senhor. Precisamos edificar sobre a rocha. Quem é essa rocha? Jesus. Mateus 7, versículo 24, fala de dois homens, um insensato e o outro sensato. Um construiu sobre a areia, o outro construiu sobre a rocha. Veio o vento, veio a chuva, veio a tempestade, e aquele que tinha construído sua casa sobre a areia, mas aquele que tinha construído sua casa sobre a rocha, continuou firme. E eu quero profetizar aqui: nós, as nossas famílias, as nossas casas, sobre a rocha. Pode vir vendaval, pode vir tempestade, vai até balançar, mas nós vamos permanecer firme no Senhor Jesus, que pode todas as coisas. Por que nos encontramos assim? Por causa do pecado. Porque muitas famílias dentro da igreja têm permitido o pecado entrar dentro da sua casa. Muitas famílias, muitos sacerdotes, sacerdotisas têm permitido o pecado entrar. E Deus não convive, não relaciona com o pecado. Então quero chamar aqui a responsabilidade na vida do sacerdote, na vida da sacerdotisa, e também na vida dos filhos, aqueles que estão aqui, que já conheceram o Senhor. Não permita o pecado entrar na tua casa, porque isso vai abrir uma brecha, vai abrir uma abertura, e o maligno vai entrar. Nós estamos vivendo tempos em que o mundo tendencia a entrar dentro das famílias. Esse sistema que nós estamos vivendo. Então nós temos que tomar muito cuidado. Escuta aqui, olhe para mim. Cuidado com música mundana. Cuidado. Ah não, é só hoje. Deixa eu te falar aqui para você. Sabe quem canta essa música? Sabe se ele é inspirado por Deus ou não? Porque música mundana não edifica o crente, não. Quando eu era lá da perdição, tinha uma música que eu gostava de ouvir ela. Eu vou cantar ela para vocês pela 15ª vez. Hoje meus dias são de tristeza e solidão, e a minha morreu. Graças a Deus que eu estou vivo. Diz que o pastor chegou na igreja. Quando chegou lá, o zelador estava cantando uma música. O zelador estava cantando aquela música assim: o rio de Piracicaba. Quando ele viu o pastor, ele virou e começou a cantar assim: onde eu me batizei. Precisa precisa ouvir essa palavra, né? É porque nosso tempo não dá. Mas nós temos que tomar cuidado. Os programas, né? O que nós estamos trazendo para dentro da nossa casa? Né? O Facebook agora, né? E tantas coisas. Mas o que vai trazer a bênção de Deus
é uma família voltada para Ele. É uma família que crê, uma família que o busca, que entende que Ele é o primeiro. Essa família vai sim, meu irmão, dia após dia, conquistando as bênçãos do Senhor. Por que isso acontece? Por que minha família está assim? Por causa da humildade. Não se deixa ser transformado. E agora eu estou falando para alguns homens aqui, para algumas mulheres aqui. Nós sabemos o que nós precisamos mudar. Você sabe. Sabe por que você ainda não se deixou ser transformado? Porque você ainda não viveu uma vida de cruz. Porque você não tem humildade. Porque você não consegue abrir mão. Porque você não consegue ceder. Por isso então o seu casamento está esse lamaçal. Falta de humildade. Por que minha família está assim? Porque você não se dobra. Porque você não entra pelo caminho da porta das ovelhas, pelo caminho da humildade. Você não se rende, você não reconhece os seus erros. Porque nós falhamos. E se falhamos, temos que pedir perdão. Pedir perdão para os nossos filhos. Pedir perdão para a esposa. A coisa mais difícil que tem nessa vida. Pedir perdão para o esposo. Que não é nada fácil. Mas temos que pedir. Para que venha a restauração. Para que seja restaurado, para que possamos ter relacionamentos saudáveis, relacionamentos que vão testificar, que vai testemunhar, que as pessoas vão olhar e vão dizer assim: oh, que bênção, tem algo diferente naquela família ali, ó. Mas tem muitos casais que vão chegando na igreja, e a esposa vira e diz: você e o esposo diz: e a esposa: eu não posso falar aquelas coisas. Aí quando vão entrando, ops, ao diácono na entrada, lá em casa nós termina a conversa. Aqui não tem pessoas assim, graças a Deus. Não é, pastor Nardete? Muda você primeiro. Muda você, se rende, se humilha. É porque é na humilhação que nós vamos ser exaltados e honrados por Ele que é o nosso Deus. Escuta aqui, para de ser difícil. Para de ser assim. Para de viver esse cabo de força. Comece por você. Entra por esse caminho hoje. Para que você possa viver o melhor de Deus neste seu relacionamento. Comece por você. E o negócio vai melhorar. E Deus vai fazer. E teremos famílias que vão testificar
que vão testemunhar, e famílias e mais famílias virão por causa do nosso testemunho. A palavra convence, mas o testemunho arrasta a multidão. Então, se você tem liberdade, pode dizer para esta pessoa: comece a partir de hoje. Diga para ele: pode melhorar mais. Aleluia. E vai melhorar, porque nós estamos orando. E se você não mudar, você vai ter que mudar, porque Jesus está na sua cola, rapaz. Ai daquele que cai na mão do Todo-Poderoso. Deus é amor, mas Deus também é fogo consumidor. Vai brincando com Deus, viu? Oh, abençoado. Brinca para você ver. E eu tenho que terminar essa palavra. Primeiro, coisas valiosas são conquistadas com dificuldade. Meu Deus, talvez a sua dificuldade é como a minha, mas às vezes eu tenho que dar o braço a torcer para ela. Ela, aquela que eu chamo aqui, vai vir agora a mais linda do universo, a mais preciosa. Mas muitas vezes eu tenho que me render, irmão. Muitas vezes eu tenho, é o preço que eu pago. Eu estou falando de pagar o preço. E ela também. Segunda coisa, não se conforme com a terra seca. Não fique acomodado. Queira viver o melhor de Deus na sua casa, na sua família, em nome de Jesus. E terceiro, para me encerrar rápido, fontes superiores e inferiores. Aleluia. Qual o pai, o qual o filho lhe pede, como que é o versículo? Um pão, ele dá ali uma pedra. Ele deu. Caleb deu. A nova família recebeu. A família que foi constituída recebeu fontes superiores, alto. Fontes inferiores, baixo. Eles receberam terra de águas, de mananciais. Quem é agricultor aqui sabe do que eu estou falando. E Deus tem para nós fontes de águas nesses dias. Fontes que vão jorrar nas nossas vidas. Fontes que vão trazer transformação. Vai trazer vida. E agora me veio aqui aquele texto de Ezequiel 47. E por onde o rio passar, tudo mudará. Meu Deus. Por onde o rio passar, vai haver vida. Vai haver restauração. Vai haver amor. Vai haver paz. Vai haver alegria. Quero que você transforme esse culto em alegria. Vai haver bondade. Vai haver paciência. Fontes superiores. Lugares altos, montanhas. Tempo bom. Tempo de bonança. Nesse período, você será ainda mais abençoado. Irá prosperar mais ainda. Fonte superior nos fala de um tempo bom.
de um tempo de vitória, fontes inferiores, lugares baixos, vales, tempo difícil, de tribulação, lutas. Mas a promessa de Deus é que haverá sempre água para nos satisfazer, tanto no alto como no baixo. As fontes vão jorrar sobre as nossas vidas. Você pode aplaudir Jesus? E eu quero profetizar nessa noite, agora de pé. Eu quero profetizar nesta noite essas fontes jorrando sobre a tua vida. Eu quero profetizar sobre a tua casa o mover de Deus. Bispo, tá bom, vai ficar melhor ainda. Bispo, tem que mudar. Deus proverá na tua vida. E eu encerro esta palavra. Primeiro eu falei que esta família foi constituída. Depois eu falei do dia a dia. Mas agora eu quero te falar para você como esta família terminou. Olhe para mim, não olhe para eles. Sabe como esta família terminou? Eles deixaram um legado. Eles deixaram uma história. Olhe para você. Estamos indo. Precisamos deixar um legado para aqueles que estão vindo. Otoniel tornou-se o primeiro juiz num tempo em que Israel vivia o maior caos social e espiritual. E o mais lindo ainda, a Bíblia diz, lá em 1 Crônicas 27:15, diz assim: da família de Otniel descendeu um oficial, oh, aleluia, um dos filhos das famílias de Otoniel, descendeu um encarregado sob as ordens de Davi, Eldai. Quem está precisando de um nome aí? No seu turno havia 24.000 soldados. Deixou um legado, deixou uma história, marcou. Nós podemos marcar esse tempo. Você pode marcar esse tempo. Você pode.